O ensaio traduzido livremente com o título Sincronicidade e Conexões Causais trata de um tema sobre o qual Carl Jung evitou escrever por muitos anos. Ele explora o conceito de sincronicidade, que se refere à conexão percebida entre experiências e expectativas pessoais e eventos objetivos, mesmo quando não há uma ligação causal direta. Um exemplo disso é quando alguém sonha com algo que mais tarde acontece na vida real, aparentemente sem motivo. Aos 77 anos, em 1952, Jung finalmente decidiu abordar esse fenômeno intrigante, que tem raízes em crenças esotéricas de culturas em todo o mundo. A ideia central de Jung era que eventos físicos representam uma manifestação externa de uma realidade transcendental, com a experiência consciente servindo como expressão interna. Esses eventos que parecem mágicos surgem de uma sincronia pré-estabelecida entre os domínios mental e físico, sugerindo uma forma de causa que vai além das leis físicas conhecidas. Embora essa ideia seja controversa, ela tem fundamentos filosóficos sólidos que remontam a pensadores medievais como Spinoza, Leibniz e Nicolas Malebranche. O que você encontrará aqui é uma versão resumida da tentativa inicial de Jung de explorar a sincronicidade. A física moderna mudou fundamentalmente nossa compreensão do mundo, mostrando que as leis naturais se aplicam principalmente em escalas macroscópicas e que a causalidade, que é fundamental para essas leis naturais, é relativa e precisa de princípios explicativos adicionais. Embora eventos causais possam existir em teoria, raramente os observamos devido às limitações da experimentação. A ciência empírica não pode comprovar ou refutar completamente eventos verdadeiramente únicos, mas com observações suficientes, eventos raros podem adquirir significado científico. A possibilidade de tais eventos depende de suposições racionais, e não existem leis naturais absolutas que os impeçam. Neste estudo, exploramos a ideia de que eventos causais podem coexistir ao lado da causalidade convencional. Alguns eventos aleatórios podem ou não ter explicações causais, e a análise estatística é crucial para distingui-los. Alguns eventos aleatórios podem parecer desprovidos de significado e se encaixam dentro dos limites da probabilidade, mas outros desafiam essa noção. Por exemplo, quando eventos semelhantes acontecem num curto período de tempo, levanta-se a suspeita de que não são apenas coincidências, mas têm uma ligação significativa, mesmo que não haja uma conexão causal direta. A ideia de Arthur Schopenhauer sobre a simultaneidade de eventos não conectados causalmente sugere que eventos podem se correlacionar de maneira significativa, mesmo sem uma cadeia causal direta. Eventos de vida têm conexões distintas, a conexão causal objetiva dentro do processo natural e a conexão subjetiva percebida pelas pessoas. Ambas coexistem, e o mesmo evento faz parte de ambas as cadeias. Schopenhauer propôs a existência de uma vontade transcendental unificada como a causa primordial, da qual todos os eventos são absolutamente determinados. Se essa vontade é uma unidade, pontos simultâneos nas cadeias causais podem representar coincidências significativas, onde os resultados futuros são governados pelo destino ou pela providência. No entanto, o determinismo absoluto de Schopenhauer contrasta com as interpretações convencionais da física moderna. Investigadores posteriores investigaram a probabilidade de conexões sincrônicas, com alguns grupos descobrindo probabilidades notáveis para fenômenos telepáticos. Experimentos conduzidos por Wilhelm von Schultz, que coletou histórias sobre objetos perdidos que misteriosamente retornaram aos seus proprietários, sugeriram uma atração misteriosa entre objetos relacionados. As experiências de J.B. Ryan e seus colegas forneceram evidências convincentes de combinações sincrônicas de eventos, especialmente em testes envolvendo a adivinhação de padrões em cartões numerados. Certos resultados superaram significativamente as probabilidades aleatórias, indicando uma relatividade psíquica do tempo e do espaço. Notavelmente, a ausência de efeitos de distância e tempo em experiências psíquicas sugere que esses eventos não podem ser explicados pela energia ou pela causalidade. Fatores como interesse, entusiasmo e crença parecem influenciar positivamente os resultados, enquanto a falta de interesse leva a resultados negativos. O livro de G.M. Tyrrell oferece um resumo abrangente desses experimentos. Os experimentos de Ryan desafiaram explicações convencionais, pois desafiaram relações causais e transmissão de energia normal. A partir dessas observações, surgiu o conceito de sincronicidade e a relatividade psíquica do espaço e do tempo, enfatizando o papel significativo desempenhado pelo inconsciente na revelação da estrutura do inconsciente coletivo psicoide. Os arquétipos, fatores formais que organizam processos inconscientes, geram afetos e parecem estar ligados à sincronicidade. Experiências de sincronicidade envolvem situações aparentemente impossíveis que ativam o inconsciente. O termo sincronicidade refere-se a paralelos significativos entre estados psíquicos e eventos externos, com uma predisposição para testemunhar milagres desempenhando um papel na sincronicidade.
Coincidências significativas podem ocorrer antes ou depois de eventos críticos, e os sonhos podem antecipar tais ocorrências. Por exemplo, o soldado britânico J.W. Dunn documentou vários sonhos precognitivos em sua vida, incluindo um em que sonhou com uma erupção vulcânica em uma ilha antes de saber de uma catástrofe semelhante na realidade. A sincronicidade desafia a causalidade tradicional, levando algumas pessoas a atribuí-la a uma causa transcendental positiva ou simplesmente ao acaso. No entanto, quando as emoções alteram a consciência, o espaço e o tempo podem se contrair, permitindo que o inconsciente influencie o consciente. O conhecimento inconsciente, incluindo conteúdos arquetípicos, pode se conectar a ocorrências objetivas sem uma ligação causal identificável. Apesar de sua natureza enigmática, devemos reconhecer a existência de conhecimento inato no inconsciente, desafiando as noções convencionais de causalidade. Eventos sincrônicos envolvem uma combinação de fatores, uma imagem inconsciente emergindo na consciência simultaneamente com uma situação objetiva. Esse conhecimento sincrônico de eventos incognoscíveis permanece intrigante. As emoções desempenham um papel fundamental na sincronicidade, um conceito com raízes históricas no ocultismo. Por exemplo, Albertus Magnus sugeriu que emoções intensas poderiam influenciar a capacidade da alma de realizar mudanças mágicas, e Goethe considerou eventos sincrônicos como resultantes de poderes elétricos e magnéticos dentro de nós. Para compreender plenamente a sincronicidade, é necessário material empírico, embora preconceitos e ceticismo possam apresentar desafios. No entanto, os experimentos de extrasensorial forneceram uma base estatística e destacaram o papel do fator psíquico. Métodos intuitivos como o I Ching visam compreender a situação de forma abrangente, sem impor condições ou restringir processos naturais. Eles permitem uma resposta completa da natureza, oferecendo coincidências significativas e insights sobre estados psíquicos. Nessa técnica, as expressões psíquicas e físicas são consideradas equivalentes. O I Ching utiliza combinações de Yin e Yang para representar estados internos e externos, promovendo um princípio conectivo sincrônico. Um método semelhante no ocultismo ocidental produz resultados semelhantes, mas com maior complexidade. Ambos os métodos demonstram coincidências significativas que desafiam a explicação racional. A astrologia também parece oferecer insights sobre a personalidade de uma pessoa, correlacionando dados astronômicos com características pessoais, embora ainda falte uma base estatística sólida e critérios confiáveis para determinar a personalidade. Para compreender as conexões sincrônicas, é aconselhável focar em fatos incontestáveis. O método mais apropriado para investigar coincidências significativas é a abordagem numérica, já que os números possuem uma aura misteriosa e uma natureza enigmática. Os números representam um arquétipo de ordem e têm uma profunda conexão com a sincronicidade. As imagens psíquicas que emergem do inconsciente exibem estruturas matemáticas, criando ordem no mundo psíquico. Embora os números geralmente sejam considerados invenções humanas para quantificar quantidades, é plausível que eles tenham sido descobertos e possuam uma autonomia relativa, assim como os arquétipos. Assim como os arquétipos, os números podem ter uma qualidade inconsciente e um poder condicionante pré-existente. Combinações de números podem estar relacionadas aos respectivos arquétipos, potencialmente exibindo uma tendência a se comportar de maneira única quando combinadas com arquétipos astrológicos. O princípio da sincronicidade postula uma conexão entre eventos simultâneos que transcende a causalidade tradicional. Embora o conceito de significado seja antropomórfico, ele serve como um critério crucial para a sincronicidade. A filosofia chinesa, especialmente o taoísmo, incorpora uma ideia semelhante de significado que permeia sua visão de mundo. O Dão é descrito como sem forma, mas completo, abrangendo todas as coisas como uma vestimenta. É chamado de nada porque organiza o mundo dos sentidos sem percepção direta. O Dão representa um conceito de fronteira que une os opostos do mundo, alinhando-se com o conceito de sincronicidade e oferecendo uma perspectiva alternativa ao pensamento racionalista ocidental. A filosofia chinesa considera a realidade como conceitualmente cognoscível devido a uma racionalidade latente presente em todas as coisas. Coincidências significativas ocorrem porque ambos os lados da dualidade compartilham o mesmo significado, resultando em ordem. O Tao incorpora esse conceito como uma força eterna e sem forma que organiza o mundo dos sentidos. O pensamento taoísta enfatiza o pensamento holístico, conectando detalhes aparentemente não relacionados por meio de correspondências, uma perspectiva também encontrada na filosofia natural ocidental, como a ênfase de Philon na conexão entre o céu e o homem, refletindo a harmonia do universo. O grande princípio da unidade vê o homem como um microcosmo do macrocosmo, com filósofos antigos atribuindo a Deus o vínculo entre o suprassensível e o sensível.
Essa perspectiva, dominante até que a ciência moderna enfatizasse a subordinação do homem à natureza, concebe um microcosmo onde o homem interior e exterior formam um todo. Filósofos como Agripa, Paracelso e Hipócrates acreditavam que todas as coisas estão presentes em todos os seres, e essa unidade é vista como um poder divino difundido em tudo. Agripa sugere que os organismos vivos possuem conhecimento inato, e os processos teleológicos sugerem a existência de alguma forma de presciência, possivelmente enraizada no inconsciente coletivo. Johannes Kepler propôs um princípio geométrico ligando o mundo físico aos céus, explorando correspondências astrológicas e atribuindo sincronicidade à anima teluris ou alma da Terra. Gottfried Wilhelm von Leibniz propôs a ideia de harmonia pré-estabelecida, um sincronismo absoluto entre eventos psíquicos e físicos, hoje conhecido como paralelismo psicofísico. Leibniz acreditava que tudo estava interligado e harmonioso, mas sem influência direta. Ele considerava o homem um microcosmo, um espelho do universo, percebendo o mundo como um reflexo de padrões divinos. Essa visão medieval da natureza, que abrange tanto a causalidade quanto a correspondência, desapareceu com o surgimento das ciências físicas, até que a Sociedade de Pesquisa Psíquica reacendeu o interesse pelos fenômenos telepáticos. A mentalidade medieval está subjacente às práticas mágicas e mântricas que há muito influenciam a vida humana. A mente primitiva percebe a sincronicidade como causalidade mágica, onde tudo é influenciado por forças mágicas e não pelo acaso. A filosofia de Platão incorpora a ideia de uma fonte externa de significado, com imagens transcendentais servindo como modelos para coisas empíricas. Apesar das tentativas de descartar essa noção, a astrologia e o princípio da sincronicidade persistem. A psicologia e a parapsicologia modernas descobriram eventos que não podem ser totalmente explicados pela causalidade, apontando para a sincronicidade como um princípio explicativo. Os sonhos muitas vezes contêm imagens de significado autossubsistente, sugerindo uma camada oculta de forma e verdade além da mera fisicalidade. A sincronicidade pode oferecer uma compreensão mais profunda da coordenação entre a psique e o corpo nos organismos vivos, implicando uma ordem significativa sem a necessidade de relações causais. As observações durante o coma e a síncope indicam a existência de processos psíquicos durante os estados inconscientes. Indivíduos feridos relatam sensações de levitação e euforia, com a consciência persistindo apesar da comunicação sensorial limitada. Alguns pacientes até descrevem percepções extraordinárias vindas de cima, testemunhando eventos na sala enquanto estão inconscientes. Essas experiências levantam questões sobre como tais experiências psíquicas vívidas podem ocorrer durante um estado de colapso, desafiando a crença de que os processos conscientes estão exclusivamente ligados ao cérebro. Isso sugere que um substrato nervoso, como o sistema simpático, também pode gerar pensamentos e percepções, levando a considerações sobre a natureza dos sonhos e suas potenciais experiências conscientes durante o sono. A sincronicidade, embora não seja facilmente demonstrável, implica um princípio intelectualmente necessário além do espaço, do tempo e da causalidade. Parece estar intrinsecamente ligada a condições psíquicas e inconscientes. O conceito de sincronicidade desafia a fácil categorização em materialismo ou metafísica, sugerindo a necessidade de uma nova estrutura conceitual. Ao introduzir a sincronicidade como um quarto princípio, estamos considerando a existência de um aspecto neutro da natureza que transcende tanto o físico quanto o psíquico. Esse conceito, conhecido como psicoide, representa um desafio e é paralelo à adição do tempo como a quarta dimensão. A descoberta da radioatividade revolucionou a física clássica, provocando uma revisão do esquema que substituiu o espaço e o tempo pela energia e pelo contínuo espaço-tempo. Sincronicidade e causalidade formam outro par de opostos, com a sincronicidade envolvendo arquétipos e uma ordem que resiste a explicações causais diretas. Devemos ampliar o conceito de sincronicidade para abranger fenômenos constantes e reprodutíveis. A sincronicidade pode ser uma manifestação específica de uma ordem causal geral, envolvendo o paralelismo de processos psíquicos e físicos. O psicoide desempenha um papel nessa ordenação, servindo como um princípio de ordenação psíquica a priori. A descoberta da descontinuidade na física moderna também desafia a supremacia da causalidade. A sincronicidade, embora aparentemente misteriosa, não é mais misteriosa do que as descontinuidades na física. À medida que o espaço e o tempo perdem seu significado absoluto, a causalidade diminui em poder, necessitando da introdução de uma nova categoria ao lado do espaço, do tempo e da causalidade. Esta nova categoria deve abranger os fenômenos sincroníquos, marcando a conclusão do esclarecedor ensaio de Jung sobre o fenômeno da sincronicidade. Se você achou este resumo informativo, considere se inscrever no canal com notificações ativadas para mais resumos da psicologia analítica de Jung.
Você também pode interagir com o conteúdo curtindo, comentando ou apoiando o canal diretamente por meio dos links fornecidos na descrição. Obrigado pela sua atenção e desejo a você um bom dia pela frente.